E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Depois de João ter sido preso, foi levado para Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Evangelho de Marcos, capítulo 1, do versículo 12 ao versículo de número 15. Olá, bom dia. Aqui é pastor Marcos Macedo Cunha e estamos levando mais uma vez até a sua casa, até a sua vida, uma palavra de fé e esperança. E o tema de hoje que nós vamos abordar é do deserto ao evangelismo. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, esse texto nos revela muitas coisas, mas eu quero focar principalmente no ministério ao qual Jesus deixou para a igreja, o ID. E nós vamos observar que nesse texto, logo depois de Jesus Cristo ter sido batizado, ele imediatamente, diz o Espírito, que ele foi impelido ao deserto, por onde ficou 40 dias, sendo ali tentado por Satanás, em meio a feras, em meio a dificuldades, a lutas, a angústias, mas diz que ali no deserto os anjos o serviam. E logo em seguida diz que ele desceu para a Galiléia, mesmo tendo um amigo sendo preso, aquele que o batizou, que era João Batista. Ele vai proclamar o reino de Deus, dizendo que o tempo estava cumprido e o reino de Deus, tá certo, estava próximo, pedindo que houvesse arrependimento e que crescêssemos no Evangelho. Eu não sei as suas lutas, as suas tempestades e dificuldades que você tem vivido, mas o que eu aprendo com esse texto é que a nossa vida, a vida cristã, sempre passaremos e sempre viveremos desertos enquanto ainda neste mundo estivermos vivendo. Nós vamos ver que os grandes homens do passado, dentre eles poderia citar Moisés, poderia citar Elias, Eliseu e tantos outros, que hora e vez tinham que ser impelidos ao deserto, talvez por meio de lutas, de perseguições que eles enfrentavam, mas eles tiveram que fazer isso. Moisés, por exemplo, cerca de 40 anos caminhando com o povo pelo deserto. E nós precisamos entender que o deserto é o lugar onde Deus nos leva para nos moldar, para nos preparar e para dessa maneira então fazer com que entendamos quão importante é vivermos com Deus e na presença dele. Nesse mundo aqui, ainda que tenhamos alguns momentos, hora e vez, nessa vida material de satisfação e de alegria, mas a verdade é que vivemos num grande deserto, vivemos em meio a cada dia que passa, em meio a situações e a circunstâncias que nos desanima, que nos coloca profundamente, talvez até num viés muito próximo de uma depressão. São as drogas, são as lutas entre família, entre relacionamentos, são as coisas que talvez até nos conduzem, hora e vez, nós vemos pessoas dizendo que até desejam tirar a vida. Mas nessa manhã, nesse dia, o Senhor Jesus está indo em sua direção, pois ele também passou pelo deserto, pois ele também enfrentou feras, enfrentou o próprio Satanás, o tentando no deserto. Mas ele venceu, ele conquistou a vitória, e por isso de lá ele sai dizendo: arrependei-vos e convertei-vos, credes no Evangelho. De lá ele saiu proclamando a palavra de Deus. Por isso o deserto é um lugar de molde, não é um lugar de derrota, mas ao contrário, de sermos moldados e preparados para alcançarmos, como Moisés, uma terra prometida, para alcançarmos, como o nosso Senhor Jesus Cristo, aquilo que Deus deseja para as nossas vidas, a saber, o proclamar o Evangelho, o ID. O deserto é uma área ampla, o deserto é um lugar onde você não tem nada além exatamente de rumores, de temores, de angústias. Mas o deserto, principalmente, é um lugar onde nós somos preparados para pregar o Evangelho. E como diz a Bíblia, se em Cristo estamos, nova criatura somos, e não importa por onde venhamos a passar, ainda que seja pelo deserto, ali o Senhor tem nos direcionado. Por isso não desanime, por isso
não fique angustiado se você tem enfrentado alguma luta em sua vida, se você tem enfrentado alguma situação em sua vida. Essa semana mesmo tive a oportunidade de conduzir um jovem para ser recuperado. Sua família já cansado, já angustiada, mas dali saímos já crendo que a vitória é grande. Então, se você tem um filho, tem um ente querido nas drogas, se você tem vivido algum problema dentro do seu lar, com seu esposo, com seus filhos, de luta, eu quero te dizer que o Senhor Jesus Cristo, Ele já venceu isso tudo na cruz do Calvário. Basta você apenas crer nele, entregar a sua vida para Ele e confiar nele, pois muito em breve Ele estará voltando para nos levar para a terra celestial, para Canaã celestial. Então passamos por aqui nesse deserto, não num deserto de derrota, sim, de luta e de angústia, mas um deserto que nos conduzirá à salvação eterna, se em Cristo Jesus assim nós estivermos permanecidos firmes nele. Por isso, é a palavra de fé e esperança hoje, do deserto para a evangelização, do deserto para a salvação, do deserto para a terra a qual Deus nos prometeu. Vou orar agora, nesse instante, pelas nossas vidas. Pai, é no nome de Jesus, Senhor, com a palavra aberta, que nós nessa manhã, Senhor, entregamos cada vida ao qual esse vídeo alcançará, a começar pela nossa, que hora e vez enfrentamos lutas e desertos, ó Pai, adversidades, mas nós temos a confiança em Ti, pois não confiamos em homens, Senhor, mas confiamos em Ti, e sabemos que todos aqueles que depositaram a confiança em Ti, a Tua palavra nos revela, que foram vitoriosos, e assim fazemos, e assim confiamos. Abençoe essas vidas, cobre-as, Senhor, de todo o poder e autoridade, consolo do alto, Senhor, derramado pelo Teu Espírito. Essa é a oração que fazemos nessa manhã, com ações de graça, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro de fé e esperança. Ele vê mais além que o homem vê. E se for preciso, Ele abre o mar, só pra eu poder passar.